Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Alguém alegre aqui esta noite? Aproveitando então que você está de pé e que você está alegre, abra sua Bíblia, livro de Jó. Nós vamos ler o capítulo de número 2, o verso de número 11, 12 e o subsequente. E depois nós vamos ler o 42 e o verso de número 10 também do livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 2, verso de número 11, 12 e depois também o 13. Enquanto você localiza o texto, nós queremos louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, adorando ao seu nome, na beleza de sua santidade. Aos nossos pastores, Deus abençoe, os amigos, obreiros, todos vocês que vieram a esta casa esta noite. Deus com certeza tem uma palavra aos nossos corações. Você encontrou? Diz amém. Se você não encontrou, tem aqui no telão. Diz assim, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, Isofar o Naamatita, e combinaram condoer-se com ele, para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram. E rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. Verso 13. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Capítulo de número 42, verso de número 10. Se você quiser acompanhar aqui no telão, diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus. Tome seu assento, louvando ao Senhor, bendizendo ao seu nome. Eu quero conversar com você aqui rapidamente sobre um assunto, e esse assunto ele é antigo, esse assunto é velho. O assunto que nós vamos conversar aqui esta noite, ele é atual, ele é corriqueiro, ele é dos nossos dias. O assunto que vamos conversar aqui esta noite, ele é um assunto que também há de ser discutido amanhã. É algo para ser resolvido também, Carlos, no futuro. Eu quero conversar com você aqui essa noite sobre um tema: vencendo as decepções. E o assunto é decepções. Superando decepções. Superando frustrações. O assunto é frustração. E decepção sim é um assunto antigo. Frustração é sim um assunto antigo, porque muita gente ontem se decepcionou e se frustrou. Decepção, frustração é sim um assunto atual, é dos nossos dias. Porque eu estou falando aqui agora e tem alguém olhando para mim, me ouvindo, assentado aqui entre nós, que está com o seu coração, com a sua alma carregada de decepções e de frustrações. O assunto de hoje é algo que será discutido amanhã, porque ainda que Jesus volte hoje, algumas pessoas hão de se decepcionar amanhã. Ainda que Jesus volte hoje, agora, algumas pessoas hão de se frustrar amanhã. E para tanto nós vamos usar aqui a vida de Jó, conhecida por todos nós. Alguns ousam dizer que o livro de Jó é uma ficção. Alguns ousam acreditar que o livro de Jó é uma história, que a história de Jó é algo inventado e criado pela mente humana.
Mas isso não pode ser realidade. O livro de Jó é uma verdade, não tem nada de ficção aqui. Porque se o livro de Jó fosse ficção, Jó teria que ser um ator, e Deus não trabalha com atores. Deus trabalha com gente. Deus trabalha com pessoas de verdade. E Jó é gente como a gente. Jó é alguém que vai reclamar acerca das suas decepções com Deus. Jó é alguém que vai rasgar a sua alma e vai colocar diante do céu as suas frustrações, as suas indagações, os seus pontos de interrogação. Jó vai viver algumas frustrações. Jó vai viver algumas decepções. Mas já vou te dar aqui um spoiler. Já vou te dar aqui um resumo da história. O que Jó viveu de decepção e de frustração não o matou. O que Jó viveu de decepção, de frustração, de dor, de angústia, o fez sair do outro lado melhor, mais forte, com um conhecimento acerca de quem é Deus muito mais aguçado, melhorado. O spoiler final é o seguinte: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que você está vivendo, o que você viveu, não te matou, te fortaleceu, vai te fortalecer, vai te fazer sair do outro lado melhor, mais forte, e você vai dizer: eu vi a mão de Deus, eu vi o cuidado de Deus, eu vi a misericórdia do Senhor, eu vi o grandioso, o escandaloso, o furioso amor de Deus em todos os vales que eu passei. Me decepcionei, mas venci. Me frustrei, mas venci. Esse é o resumo da história de Jó. Esse é o resumo da sua vida e de tudo que você já viveu e ainda vai viver. Olha as decepções que Jó vai viver. Olha as frustrações que Jó vai viver. E olhe comigo as decepções e frustrações que Jó vai vencer. Jó se decepcionou com a morte. Porque em um dia, ele teve que enterrar os seus 10 filhos. E a morte tem exatamente esse poder de aflorar em nós um sentimento de dor, de decepção, de frustração e de muitas vezes indignação. E Jó vai colocar tudo para fora. Diante dessa decepção, diante da perda, ele rasga a sua alma e diz: Senhor, está doendo, eu perdi. E todos nós aqui em algum momento da vida já perdemos alguma coisa, já perdemos alguém. Eu me lembro quando eu era ainda um pré-adolescente. Lá em casa sempre teve muita resistência, pastor Valdir, quanto a animais de estimação. Meu pai sempre dizia não. E um dia minha mãe insistiu tanto com ele, e ele liberou um cachorrinho para entrar lá em casa. E a gente deu um nome para ele de Tobinho. Tobinho era o meu cachorrinho de estimação. Eu e Tobinho éramos muito felizes. Nós brincávamos, nós corríamos. Eu dizia: Tobinho, vai. Lá ia o Tobinho.
Eu dizia: Tobinho, vem, e lá vinha o Tobinho. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha um cachorrinho, mas eu não tinha uma bicicleta. E um dia, voltando de casa, eu encontro a minha mãe na frente do portão. E minha mãe, muito emotiva, já vi o rosto dela vermelho, os olhos cheios de lágrimas. E ela disse: filho, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e a outra é ruim. E eu disse: mãe, então comece pela boa. E ela disse: filho, a boa é que você não tinha uma bicicleta, mas agora você tem uma bicicleta. E a ruim é que você tinha um cachorrinho, e agora você não tem mais um cachorrinho. O Tobinho morreu. Eu me lembro como se fosse hoje, mochila nas costas, larguei a mochila na frente do portão, saí correndo para dentro de casa, se joguei na cama, coloquei o travesseiro sobre a cabeça e eu gritava: não! O meu cachorrinho não! E você ri, né? Porque o Tobinho não era teu. Você pode até rir, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já chorou a perda de um cachorrinho, de um gatinho, de uma calopsita, talvez de um hamster. Mas eu estou falando com gente aqui que já teve que lidar com a dor de perder alguém extremamente amado. Eu estou falando com alguém aqui essa noite que em algum momento da sua vida você já se decepcionou e você já largou alguns pesos em algum lugar, saiu correndo aonde ninguém te encontrava e te achava ali, você sozinho com Deus, você gritou: não! Ele não! Não, Senhor! Ela não! Eu estou falando com gente aqui essa noite que entrou aqui e ainda até hoje não conseguiu resolver algumas decepções, algumas frustrações, alguns dilemas. Eu estou falando com alguém aqui que ainda de vez em quando questiona o Senhor. Por que, Senhor? Eu estou falando com alguém aqui que é bem representado pela história de Jó. Se decepcionou por conta das suas perdas, se decepcionou porque perdeu alguém que vai fazer falta, perdeu alguém que era querido, que era amado, que é insubstituível. Mas a palavra de Deus para você é a seguinte: você está vivo. A palavra de Deus para Jó foi exatamente: Jó, você perdeu alguém, mas você não pode se perder diante das suas perdas. E a palavra de Deus para alguém que entrou aqui essa noite é exatamente essa: você não vai se perder por aquilo que você perdeu. Você ainda está vivo, você ainda está viva e você precisa continuar andando. Diante das suas perdas, continue caminhando. Diante das suas lágrimas, continue tirando forças da fraqueza, mas não desista. Josué, Moisés morreu, e agora o projeto, e agora a ideia de fazer com esse povo, com que esse povo chegue na terra que mana leite e mel, nós teremos que abortar.
nós vamos desistir do plano. Foi isso que Deus disse a Josué? Não. Diante da perda, Deus brada no coração de Josué, dizendo: Josué, tem alguém que não está mais ao seu lado, mas eu estarei com você. Então seja forte, então seja corajoso, então não tenha medo, então não pare, então insista, então prossiga. Eu serei com você em todos os momentos da sua trajetória. Eu não sei quem, eu não sei como, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei de uma coisa: você precisa continuar andando, continuar caminhando, continuar vivendo. Seja forte, seja corajoso, não pare. Mas eu não tenho todas as respostas para as minhas perguntas. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajosa, continue andando. Mas eu não entendi ainda qual é o propósito de Deus em tudo isso. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajosa, continue andando, continue caminhando. Mas Senhor, está doendo. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajosa, continue andando, continue caminhando. Jó se decepcionou. Jó se decepcionou com a vida também. Por vezes nós olhamos para a história de Jó, para as suas palavras, em meio a tudo que ele está vivendo, em meio a tudo que ele está enfrentando, e nós vemos um Jó dizendo: Senhor, era melhor eu nem ter nascido. No capítulo de número 10 do livro de Jó, Jó vai rasgar a sua alma e ele vai dizer: Senhor, eu não aguento mais viver não, porque tudo o que eu estou vivendo está me machucando demais. E quantas das vezes comigo e contigo é exatamente assim. Nos encontramos frustrados, nos encontramos desanimados, nos encontramos decepcionados diante dos cenários que estamos vendo, que estamos vivendo. E de fato, de vez em quando, a nossa vida, as nossas vivências, os acontecimentos que nos sobrevêm, tornam a nossa vida um tanto quanto que injusta. E a gente pergunta: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Eu não plantei sementes ruins para estar colhendo o que eu estou colhendo. Jó está decepcionado, ele está questionando Deus, por quê? Ele está frustrado com a vida. E parece as minhas e as tuas orações de vez em quando a gente chega como homem, porque não é feio ser homem diante de Deus. Feio é a gente querer ser Deus diante dos homens. Não é feio a gente chegar e rasgar nossa alma e dizer: Senhor, está doendo. Senhor, o que eu estou vivendo está me machucando. Senhor, a cruz está pesada demais. Senhor. Não é feio perder as palavras diante de Deus, diante das situações que de vez em quando nós estamos vivenciando. Porque de vez em quando é assim, a gente vive coisas que a gente não gostaria de viver, a gente enfrenta coisas que a gente não gostaria de enfrentar, a gente derrama lágrimas que a gente não gostaria de derramar, a gente vive coisas que a gente não projetou, que a gente não sonhou, que a gente não idealizou, que a gente não acordou aquele dia esperando aquela ligação e aquela notícia. Tem coisas que simplesmente chega.
Tem coisas que simplesmente acontecem. E a gente não encontra a resposta em ninguém. E o pior de tudo isso, é ter que lidar com o silêncio de Deus. Em meio aos nossos porquês, em meio aos nossos vales, em meio aos nossos desertos, em meio aos nossos enfrentamentos, em meio às nossas batalhas, em meio às nossas lágrimas, a gente grita a Deus. Aí o silêncio de Deus nos machuca muito mais do que a gente está vivendo. Aí o silêncio de Deus rasga a nossa alma. E Deus está lá, vendo tudo, enxergando tudo, contemplando tudo, mas em silêncio. Mas Jesus, ele já nos alertou sobre isso. E ele disse: olha, no mundo vai ter aflição. No mundo você vai viver carências físicas, espirituais, emocionais, financeiras. No mundo você vai ter batalhas, guerras, enfrentamentos. No mundo de vez em quando você vai se ver no olho do furacão. No mundo de vez em quando você vai se ver diante de uma tempestade furiosa. No mundo de vez em quando você vai se ver diante de um mar agitado. Mas ele disse: eu venci. Você lembra do spoiler? Talvez eu esteja falando com alguém que está tudo bem, e essa palavra nem sirva para você hoje, mas se você quiser, guarda para amanhã. Mas eu acredito em uma coisa, que de vez em quando Deus ele faz exatamente assim. Deus ele reúne uma multidão de gente para falar com apenas uma pessoa. E quando alguém me convidou, quando o Robson disse: Alexandre, vem pregar, essa palavra desceu como uma flecha no meu coração, e eu sei que ela tem um endereço. E o spoiler de Deus para você aqui essa noite é: você vai sair mais forte, você vai sair do outro lado melhor, você vai sair do outro lado maior, você vai sair do outro lado vendo Deus como você nunca via, enxergando Deus como você nunca enxergava. Você vai ver o cuidado dele. Ó Jó, se decepcionando com a morte, mas continuando andando, se decepcionando com a vida, mas levantando a cabeça, chacoalhando a poeira e dizendo: vamos ver até onde vai, vamos ver o que Deus vai fazer. Porque em meio a tudo que ele está vivendo, Jó consegue se levantar no meio da cinza e declarar que ele sabe que o seu Redentor vive. Ele está declarando para todo mundo acerca de uma fé inabalável, e dizendo: eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus. Ele está em silêncio, mas Ele é o meu Deus. Aleluia. Eu não estou vendo Ele, mas eu tenho um Deus. Ele não disse nada, eu não estou vendo nada conspirar em meu favor, mas eu tenho um Deus, e no tempo certo Ele vai se levantar em meu favor. Você tem um Deus, você tem um Deus, você tem um Deus. Não estou vendo Ele, mas você tem um Deus. Ele não falou nada, mas você tem um Deus. Ele não se movimentou, mas você tem um Deus. Ó Jó se decepcionando com as pessoas. Ó Jó se frustrando com as pessoas. Sabe, a vida ela é feita de muitos e de grandes desafios, e com certeza lidar com gente é um dos maiores
enfrentamentos que podemos ter na vida. É difícil, de vez em quando, lidar com pessoas, e eu falo isso com experiência própria, porque de vez em quando nem eu consigo lidar comigo mesmo. Troféu para minha esposa, por favor. E de vez em quando esses desafios se tornam muito maiores para mim e para você, quando em meio aos nossos enfrentamentos, quem deveria nos ajudar, nos acusa. Quem deveria nos abraçar, levanta pontos de interrogação acerca do que nós estamos vivendo. Alguém se reuniu e disse: vamos lá, vamos ver o nosso amigo que está passando por dificuldades. E a ideia e a motivação é tão legal, quando no capítulo de número 2 eles se reúnem, e eles dizem: vamos lá ver como é que está o nosso amigo Jó. Talvez a gente passe no mercado e compre alguns quilos de picanha, alguns litros de Coca-Cola. Mas só que o detalhe foi o seguinte: quem mandou a mensagem de WhatsApp para os amigos não explicou a real situação que Jó estava vivendo. Quando os amigos de Jó chegam, quem sabe para dizer: ô Jó, viemos fazer um churrasco com você, viemos tomar uma Coca-Cola gelada com você. De longe eles percebem que a situação é totalmente diferente daquilo que lhes passaram. De longe eles já ficam extremamente preocupados. Eles chegam perto e por 7 dias eles não têm palavras para falar com Jó. E quando eles abrem a boca, era melhor que continuassem sem palavras. De vez em quando é assim, não é? Hoje é o culto do amigo, e eu ofereci R$100 para alguns amigos estarem aqui comigo, e eles não vieram. Brincadeira, né, irmão? Porque eu não ia ter R$100 para dar para todos os meus amigos. Mas pelo menos 6 amigos na vida a gente tem que ter. E isso eu aprendi um dia. O dia que o meu melhor amigo teve que ser levado para um lugar, e eu tive que pegar na alça do seu caixão e levá-lo. Aliás, hoje, esquece. Mas como é bom ter amigos. Eu tenho certeza que se hoje o meu melhor amigo estivesse ainda em condições de receber uma mensagem minha, eu diria para ele: amigo, hoje eu vou pregar lá na igreja e gostaria muito que você pelo menos me visse aí pelo YouTube. Porque como é bom nós termos amigos. Amigos que nos ajudam a ser melhor. Amigos que de vez em quando nos confrontam também. Porque apesar dos desafios e das guerras e dos enfrentamentos que temos com pessoas, ter amigos é extremamente importante, porque essa é uma ideia de Deus para mim e para você. Deus não nos fez para vivermos como ilhas, isolados, longe de tudo e de todos. Não, Deus nos criou para vivermos em comunhão, em unidade. E o Salmo de número 133 vai dizer que é bom, que é agradável, que é saudável, que os irmãos vivam em comunhão. E como é bom te ver aqui essa noite atendendo o convite de um amigo seu. E como já foi dito aqui essa noite, esse é o teu amigo de verdade. Te chamou para um bom lugar, ele te chamou para a casa do Pai. E aqui a tua semana começará diferente, abençoada, abençoadora. Como é bom ter amigos. E apesar
dos amigos de Jó não o compreenderem, não o entenderem, porque de vez em quando os nossos amigos, eles não nos entendem mesmo, e não tem problema algum, eles continuam sendo os nossos amigos. De vez em quando os nossos amigos não entenderão os nossos processos, mas não tem problema, eles continuarão sendo os nossos amigos. De vez em quando os nossos amigos errarão com a gente, mas não tem problema, eles continuarão sendo os nossos amigos. E a virada da vida de Jó aconteceu exatamente, sabe quando? Quando Jó orou por aqueles que não o entenderam por um momento, mas que continuaram sendo os seus amigos. O meu tempo foi. Fica de pé comigo. Eu quero que você pense no seu amigo aí. Pensa na sua amiga. Mas o seu amigo mesmo, pensa nele. Costumo dizer aos adolescentes que amigo é aquele que fala pra gente quando a gente está com casca de feijão no dente. Amigo que é amigo é aquele que fala pra gente quando a gente está com meleca no nariz. Amigo que é amigo é aquele que quando te vê com a gravata torta, ele diz: ô meu amigo, vem aqui, vamos arrumar essa gravata. Amigo meu não paga mico. Amigo que é amigo, ele se preocupa com você. Ele ora por você. Ele de vez em quando te chama para uma conversa. Amigo que é amigo, de vez em quando ele te lixa. Vem aqui. Porque são esses os amigos que a gente precisa. A gente precisa, Suzete, de gente ao lado da gente que fale para a gente aquilo que a gente não consegue ver na gente. Se você só tem gente do teu lado que só te elogia, não é o teu amigo. Amiga sua louca, vamos tomar um café, só te chama para café e não te chama para orar, não é a tua amiga, ela é interesseira. Meu Deus. Porque os amigos de Jó, apesar da picanha, apesar da Coca-Cola, que talvez pensaram em levar para Jó, eles ficaram até o final. E eles foram parte da virada de Deus para a vida de Jó. Porque no capítulo de número 42 do livro de Jó diz: Deus mudou o cenário, Deus mudou o cativeiro, Deus mudou a história de Jó, quando Jó abraçou os seus amigos e disse: amigos, muito obrigado, vocês me tornaram alguém muito melhor, mesmo não me entendendo. Amigos, muito obrigado, porque assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia, o amigo melhora, o amigo prepara o seu amigo. Levante as suas mãos. Eu não te pedi para fazer isso aqui hoje, mas eu quero abençoar a sua vida e declarar sobre a sua vida que os amigos de Deus serão também os teus amigos. Deus vai levantar gente para te abençoar, e esses serão os teus amigos. Talvez eles já estejam lá dentro da sua casa. Deus vai levantar gente para te abençoar, e se não estiver lá dentro da tua casa, Deus vai levantar aqui dentro da igreja. Se não tiver amigo aqui dentro da igreja para te abençoar, para te abraçar, para orar por você, Deus vai levantar alguém aí do teu bairro mesmo. Se não tiver no bairro, Deus vai levantar alguém aqui na cidade de Camboriú para ser o teu amigo. Se não tiver ninguém em Camboriú, Deus levanta alguém do estado de Santa Catarina para dizer: amigo, estou orando por você, hein? Se não tiver ninguém em Santa Catarina para ser o teu amigo, Deus vai levantar alguém no Brasil para ser o teu amigo. Se não tiver ninguém no Brasil para ser o teu amigo, Deus vai levantar alguém das Américas, da Europa, da Ásia, sei lá, de algum lugar Deus vai levantar alguém para ser o teu amigo. E se não tiver ninguém que queira no mundo ser o teu amigo, fica tranquilo, você já tem um bom amigo. Esse amigo te entende, esse amigo te ajuda, esse amigo te compreende, esse amigo, ele nunca te abandona. Você consegue sentir ele aí do seu lado dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo. Eu estou contigo no vale, eu estou contigo na tempestade, eu estou contigo também nos dias bons, nos dias de sol, nos dias de vitória. Eu estou contigo em todos os momentos.
mas além dele, como é bom ter os nossos amigos. Eu quero que você saia do teu lugar agora. Eu sei que eu já passei do horário, mas eu quero que você procure um amigo aqui hoje. Se você não tem nenhum amigo aqui hoje, eu quero que você faça amizades. Eu quero que você pegue o nome de alguém, o contato de alguém, o WhatsApp de alguém, e marca um momento de oração, e depois prepara-se um café. Leva ele para a tua mesa, porque a mesa com os amigos e com Jesus cura. A mesa com os amigos e com Jesus nos restaura. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, a igreja não é um inferninho, não, a igreja não é um lugar onde as pessoas se criticam, onde as pessoas falam mal uma das outras, onde as pessoas se invejam, não, a igreja não é esse inferninho, a igreja é um lugar onde os irmãos se reúnem, onde os amigos se juntam, onde a gente vem para a mesa que Jesus prepara para nós, onde a gente vem e um cura o outro, um abençoa o outro, um ajuda o outro, um suporta o outro, o fraco pega o forte no colo e diz: eu não desisto de você. Isso é igreja, isso é casa do Pai, e hoje o Pai está direcionando os filhos para serem amigos um dos outros. Eu quero ser o teu amigo, eu quero pegar o teu contato, vou marcar um café com você, vou marcar um momento de oração com você. Você não vai parar se for por falta de amigos, Deus vai levantar amigos para te ajudar. Depois da bênção apostólica, não sai correndo para casa não, irmão. Senta aí e espera que alguém venha te abraçar. Senta aí e espera que alguém te dê a paz do Senhor. Senta aí, ou o seguinte, vai comer uma pizza com alguém hoje, com o teu amigo, com a tua amiga. Fala para ela: hoje eu vou pagar uma pizza para você, meu amigo. Hoje eu vou pagar um x-salada para você, minha amiga. Hoje eu vou te levar para comer uma sopa lá em casa. Sobrou almoço do meio-dia, vamos lá em casa. Oh, aleluia. Feche seus olhos aí. Preciso orar por alguém que veio aqui a essa casa e precisa conhecer o bom amigo, o bom amigo. Tem gente que entra na guerra comigo aqui hoje. Nós precisamos orar por aqueles que desejam se entregar para o bom amigo, para o melhor amigo, para o amigo que não falha. Alexandre, eu preciso, e eu quero, e eu desejo levar Jesus para minha casa hoje. Talvez você veio aqui hoje e você está parado, distanciado, vivendo os enfrentamentos da vida e pensando que está sozinho. Mas Jesus preparou tudo isso aqui para dizer que Ele é o teu amigo. E você aí, me ajuda, olha para alguém que está do teu lado agora. E pergunta para ele: você quer ser um amigo de Jesus? Você quer entregar a sua vida para o melhor amigo, para o bom amigo, para aquele que se entregou na cruz por você? Tem alguém aqui essa noite? Se não tiver ninguém aqui essa noite para entregar a sua vida para Cristo, eu passo a minha oportunidade, mas que você saia com essa mensagem no seu coração. Você vai vencer as decepções, as frustrações, as tempestades, os vales, os desertos. E como é bom ter Deus ao nosso lado, mas como é bom ter os amigos ao nosso lado que nos ajudam nos dias maus, nas tempestades, e nos tornam pessoas muito melhores. Tem alguém aqui essa noite? Não tem? Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Você consegue ouvir isso? Ele se importa com você. Que Ele não desiste de você. Ele compreende o seu caminhar. Que Ele compreende o seu caminhar. Assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.
Eu quero passar o microfone aqui, mas o Espírito Santo de Deus me incomoda, e não é nem para que alguém venha aceitar Jesus. Jesus te pega aí no seu lugar mesmo, aí no seu banco mesmo. Mas tem gente aqui que está aqui com a gente, que precisa do nosso abraço. Eu quero que você sinta com liberdade agora, enquanto eles cantam. Eu passo o microfone, mas eu vou abraçar alguém, eu vou em direção a alguém aqui. Eu queria que você fizesse isso. Talvez você precisa romper, passar a Macedônia hoje aqui em direção de alguém, só para dar um abraço nele aqui, um abraço nela aqui. Aleluia, aleluia. Vai, enquanto eles cantam, sai do teu lugar. Você consegue abraçar alguém? Você consegue abraçar alguém aqui hoje? Isso é igreja. Os nossos abraços têm poder de cura, têm poder de restauração. Já foi dito aqui hoje. Isso, vamos se conectar aqui hoje. Talvez o teu amigo precisa de uma oração, talvez o teu amigo precisa de um socorro. Talvez esteja aí do seu lado, é só vou levantar a mão e jogar o seu braço sobre o ombro dele e chamar ele para perto de você. Isso. Irmão, não tenha pressa de ir para casa. O teu abraço aqui essa noite pode tirar alguém da depressão. O teu abraço aqui essa noite pode livrar alguém dos transtornos de ansiedade, de bipolar. O teu abraço aqui essa noite pode ser um abraço que vai trazer paz ao coração de alguém. O teu abraço aqui essa noite pode ser uma representação do abraço do Espírito Santo. O teu abraço aqui essa noite é um abraço que pode mudar a vida de alguém. Te fizeram chorar. E perceba que enquanto você vai abraçando alguém, você também vai sendo abraçado. Perceba que enquanto você vai abraçando alguém, você também vai sendo abraçado. Enquanto você toca em alguém, você também vai sendo tocado. Enquanto você ajuda alguém, você também vai sendo ajudado. Enquanto você abençoa alguém, você também vai sendo abençoado. Seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Como é bom ver a igreja se movimentando, como é bom ver os irmãos se abraçando, como é bom ver os irmãos se confraternizando. Isso é igreja, isso é família, isso é vida. Se fizeram chorar, não importa pra onde você meus irmãos, momento especial. Venha com o teu amigo aqui à frente. Traga ele aqui à frente para receber esta oração. Venha aqui à frente esse momento. Quem sabe o teu amigo está distante, quem sabe está frustrado, mas o Senhor trouxe aqui para que ele tenha um reencontro com o Senhor. Venha à frente com o teu amigo, venha abraçado, venha juntamente com ele aqui. Venha, que maravilha, pastor. Ele não desiste de você. Aproveite esse momento. Venha à frente com o seu amigo. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Aleluia. É um momento especial. Sai do seu lugar e venha à frente com o seu amigo aqui agora. Não foi por um acaso que você veio aqui. E não foi por um acaso que você foi convidado para estar aqui. Isso é a bondade e é o amor de Deus que tem te alcançado. Venha correndo aqui à frente. Venha, é um momento de Deus. Aleluia. Aleluia. É um momento de Deus na sua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Sai do teu lugar. Venha mais à frente aqui, venha mais à frente. Tem alguns recebendo Jesus. Venha mais, pode encostar mais um pouquinho aqui à frente. Pode vir mais à frente aqui. Isso.
Venha, Jó, venha. descer. Venha, venha. Deus tem especialidade com vocês. Deus tem especialidade. Aleluia. Com as águas Ele está presente aqui, ministrando sobre as suas vidas. Ele está lá, Mastoca Mandará. Aleluia. Ele tem especialidade. Chega mais, pode se encostar mais aqui. Há um mover grande de Deus. Há um mover grande de Deus neste lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Venha com o teu amigo. É isso aí, venha, venha. Abrace ele, venha com ele. Oh, é um momento de... Aleluia. Oh, glória, glória, glória. Oh, glória, é o momento. Irioxamandaramagassurina mandaravasséria. Quebra o meu orgulho, eu quero descer. Aleluia. E mergulhar nas Nós vamos orar. águas do teu amor. Nós vamos orar com... Monxande vai orar neste momento. E Deus virou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Que bom que você está aqui na frente, e eu vou te convidar, você que aí está no seu banco, você que é dos nossos, sai do teu lugar. Tem gente que está aqui cercado de um monte de gente, mas se sente sozinho. E às vezes ele vem para essa casa esperando um abraço. Então sai do seu lugar agora, convide alguém que está aí do seu lado, convide alguém que está nas outras cadeiras, chame ele, chame ela. Você não tem noção do poder de um abraço, do poder de uma oração. E nós estamos crendo aqui essa noite que assim como Jó estava orando pelos seus amigos, e algumas coisas Deus estava movendo em seu favor, isso vai acontecer aqui, está acontecendo aqui, sim, Pai, sim, sim. Como família, como irmãos, como amigos, nós estamos aqui esta noite, orando um pelos outros. Como família, como irmãos, nós estamos chorando um pelos outros. Como família, como irmãos, nós estamos declarando bênção, Senhor, um sobre a vida dos outros. Nós estamos abençoando a vida dos nossos amigos aqui hoje, Pai. Nós estamos abençoando a casa, os sonhos, os projetos. Nós estamos declarando cura, nós estamos declarando vida, nós estamos declarando saúde, nós estamos declarando, Senhor, o seu cuidado. Não, nós não vamos perder os nossos amigos para a depressão. Não, nós não vamos perder os nossos amigos para os transtornos de ansiedade. Não, nós não vamos perder os nossos amigos, Senhor, para o suicídio. Não, 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 não. Porque hoje nós nos levantamos, Senhor, como intercessores um dos outros. Nós vamos começar a se preocupar mais uns com os outros. Nós vamos começar a exercer mais compaixão uns para com os outros, mais misericórdia uns para com os outros. Nós estamos aqui hoje reunidos, Senhor, e um não desistirá do outro, porque nós somos a igreja, e a igreja é uma família, e a igreja vive em comunhão. Quando o amigo faltar o culto, nós sentiremos falta.
Quando o amigo estiver triste, nós veremos de longe. Se preciso for, sentaremos ao lado, Senhor, dos nossos amigos, simplesmente para os abraçar, mesmo que nos falte palavras, mesmo que nos falte entendimento dos processos que ele e que ela esteja passando. Não nos faltarão amigos, Senhor, não nos faltarão amigos, não nos faltarão amigos, não nos faltarão amigos. Por isso a nossa oração aqui esta noite é: nos apresente os teus amigos, nos dê de presente os teus amigos. Se você pode, dê um abraço em quem está ao seu lado. Não precisa dizer nada, não precisa falar nada, só segure esse alguém bem pertinho de você. Tem gente que entrou aqui essa noite e não precisava ouvir os louvores que foram entoados. Tem gente que entrou aqui essa noite e não precisava ouvir a palavra que foi ministrada. Tem gente que entrou aqui esta noite e só precisa desse abraço.